Saiu o episódio 7 de Demolidor e agora a série mudou completamente, né? Simplesmente esquece. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 7 de Demolidor Renascido para pegar as referências, os detalhes e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. O episódio 7 se chama Arte pela Arte, e só por esse título a gente sabe o muso vai brilhar, é o episódio dele. E já começamos a lidar com as consequências do resgate lá no túnel abandonado do metrô, que aconteceu no fim do episódio anterior. Logo aqui, nessa conversa bem no início do Fisk, falando com seus chegados e reagindo ao retorno do Demolidor, nós conseguimos reparar algumas sementes de coisas que só vão ver frutos mais pra frente na temporada. Por exemplo, o Wilson tá pistola com o retorno do Demolidor. Mas ao mesmo tempo, nesse instante que ele está olhando pela janela, dá para sentir um ar de satisfação na face dele. Ele chega a dar um suspiro ali. Seria um suspiro de alívio? Porque se o Demolidor está de volta, significa que ele também pode estar de volta com o seu método de agir mais obscuro como uma desculpa para combater o Demolidor, ou mesmo como uma resposta para ele. Os chegados do Wilson até falam, abuso de poder é complicado, você acabou de chegar ao cargo de prefeito, isso vai ser mal visto. E esse que é o ponto. Wilson vai espremer essa fruta aí até não ter mais caldo, porque afinal de contas os heróis estão à margem da lei. E ele vai se aproveitar muito, mas muito disso para tomar medidas extremas, e essas medidas extremas vão ajudar os planos dele a progredirem. Esses planos, inclusive, são uma grande coisa aí. Um grande mistério que paira, inclusive na relação dele com a Vanessa. Que em vários momentos na série rola esse tipo de situação aqui, onde a Vanessa é dada uma oportunidade de passar por cima dos planos do marido, trair ele. O Luca, pobre Luca, tentou isso aqui, mas sempre que isso rola, dá ruim. Por mais que o Fisk e a Vanessa pareçam desencontrados em sua história, às vezes até não olhando nos olhos um do outro, como se tivessem interesses diferentes, o fato é que esses fatos, esses acontecimentos estão nos mostrando é que os interesses dos dois estão muito bem alinhados. Tão alinhados a ponto de até enquanto a relação deles não está das melhores, mesmo assim, eles continuam a trabalhar juntos para o mesmo objetivo. Assim como o Fisk, a Vanessa é ambiciosa. E mesmo não concordando muito com essa coisa de prefeito, ela percebeu que esse é um caminho para ambos terem mais poder do que jamais tiveram. E tá o Wilson agindo não como prefeito, mas como um gangster de novo. Do lado do Demolidor, tá a galera que adora a Super Saga. Quem acompanha o canal já sabe muito bem, mas essa aqui é uma saga de heróis em um mundo fantasioso. Ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. A edição de capa colorida tá em supersaga.com.br para você conhecer. Eu aposto que você vai gostar e querer ter um desses aí na sua casa também. Já se inscreve no canal em homenagem ao Matt Murdock no chuveiro, porque nesse momento aqui ele provou para nós que o que é uma salompa, não é verdade? O que é uma salompa? Nada, não é nada. Gelol e inútil, perto de uma pegaçãozinha num chuveiro. E como se não fosse dor de cabeça o suficiente a vida dele, tanto como advogado quanto como vigilante, o cara ainda decidiu namorar uma psicóloga. Dá nisso aí. Ela vai ficar lendo e analisando toda a sua vida, falando dos seus traumas. E quando se trata dos traumas do Matt, sim, ele tem muitos. A morte do pai, a ausência da mãe, a morte recente do melhor amigo dele. Mas tem um fator que ela desconhece e por isso não conta nessa análise. Os superpoderes. Uma coisa legal é que a gente repara nesse episódio que o Matt não está interessado em parar. Ele impediu o muso, mas eu duvido muito que essa seja a última ação dele como Demolidor. Ele voltou de vez e dá para notar isso na conversa que ele tem com o Cherry, o policial que o ajuda nos Paranauê desde o episódio 1. Mas vamos combinar, eu e você, um combinadinho? Desde quando o Demolidor precisa de um policial aposentado
para ajudar a investigar alguma coisa. Momentos antes, a Angela tinha contado pro Matt que lá dentro de estranho, no túnel, ela tinha visto rostos. E agora a gente sabe que ela estava se referindo aos rostos pintados. Mas uma das coisas que eu pensei foi, pô, será que agora o Muso vai começar a fazer arte com partes de pessoas, além do sangue delas? Que nos quadrinhos ele chegou nesse nível. É um vilão que ficou aterrorizando ali os bastidores por um bom tempo. E a técnica dele se desenvolveu também. Infelizmente, o personagem não teve tamanha durabilidade aqui na série. A polícia rapidinho, assim ó, no estalar de dedos, já tem um suspeito. Bastion Cooper. Por que ele é suspeito? Porque é um estranhão aí, o professor de taekwondo dele morreu e vale a pena perseguir ele. Achei uma conclusão um pouco rápida, mas tudo bem. Ele conta para Heather que queria ser um artista e foi o trabalho dela que fez ele abrir a própria mente e aceitar essa possibilidade. E esse, acredito que é um marco na história das produções da Marvel, porque se esse personagem, sendo o Muso, não for a revelação mais óbvia que a Marvel já fez, eu não sei o que pensar. Nos quadrinhos, a identidade do Muso nunca é revelada. E aqui eu até reflito um pouco se fez muita diferença ele ter mostrado o rosto. Se ele tivesse abordado a psicóloga em qualquer lugar, ou mesmo sequestrado ela para conversar, o efeito seria bem parecido, do ponto de vista da história. Me pergunto até se o personagem tinha algum outro grande plano, alguma outra obra de arte que ainda vai ser descoberta, ou não, se era só isso mesmo. Se for só isso mesmo, não tem o que dizer, o Muso foi transformado em um vilão da semana. Demolidor chega na investigação e sente tudo no tato. Essa é uma habilidade que de fato o Demolidor tem nos quadrinhos, ele consegue até ler livros, sentindo a diferença da textura entre o papel em branco e o papel sujo de tinta. Mas impossível não pensar que nessa cena de crime aqui, ele talvez deixe um pouco de impressão digital, né? Corre esse risco. Ele logo identifica a Heather, justificando a cena anterior, onde ele viu ela com as mãos, né, tocando o rosto dela. E assim decide ir para o escritório, encontrá-la, enquanto o rei do crime manda a sua força-tarefa para lá. Nesse momento eu pensei, a Heather vai morrer. Não tem jeito, acabou. E qual o motivo da conexão entre o Matt Murdock, ela e o Fisk? Afinal de contas, o Matt namora a psicóloga de casal do Wilson Fisk. Por enquanto, isso não gerou nenhum tipo de manipulação de nenhum dos dois lados, nenhum tipo de intriga, mas acho possível que vá acontecer no futuro e a gente já vai ver por quê. Heather também fica presa ali, é agredida por vários e vários minutos, né? Não tem nenhum assistente que ajuda ela nesse atendimento de psicólogo, não, um porteiro do prédio, ninguém para abrir a porta quando a hora da consulta acaba. Enfim, ela fala com todas as letras que quem precisa de uma máscara é um covarde. Não à toa, ela estava trabalhando no seu próximo livro que lidava justamente com isso, né? Pessoas que têm dupla identidade. E já meteu ali o julgamento moral que ela tem a respeito disso. Ironicamente, é o Demolidor que logo chega e começa uma porradaria maravilhosa. É muito bom ver o Demolidor usando as suas ferramentas na briga. Como um fã do personagem nos quadrinhos, é muito legal ver isso. Por fim, é ela quem mata o Muso. A atitude é essa que deve ter um peso na consciência da personagem nas próximas aparições dela, enquanto o rei do crime recomenda a sua força-tarefa a fingir que o Demolidor não passou por ali, para pegar todo o crédito da prisão do Muso. É óbvio que quando a Heather acordar, ela vai dar o seu depoimento e vai ser uma versão diferente dos fatos. Mas Fisk parece já estar se preparando para isso, colocando o funcionário dele para forçar a barra com a Bibi Yurik e obrigar ela a publicar que o Demolidor não estava presente lá. E também acho que é aqui que vai entrar em ação a conexão entre o Matt, a Heather e o Wilson Fisk. Teorizando assim, pô, a Heather já está desconfiada que ouviu o Demolidor falando o nome dela. Existe uma boa chance dela ficar o resto da temporada desconfiando do Matt. Ela pode descobrir a real identidade do Demolidor assim, ou pior, o Wilson Fisk pode contar para ela, ou dar algum jeitinho assim dela descobrir, sabe, um empurrãozinho. Se ela se sentir traída com isso, o que eu acho muito possível, afinal Heather não é nem nunca foi
um relacionamento amoroso significativo do Demolidor nas HQs, acredito que é nessa descoberta que ela mudaria de lado. Ficaria com o Wilson Fisk contra vigilantes. Ela já falou anteriormente que qualquer pessoa que precisa de uma máscara é um covarde. Ela deve passar a acreditar na mesma coisa sobre o Matt. E esse livrinho aí que ela está escrevendo sobre identidades secretas pode ser mais uma ferramenta para o Wilson Fisk na sua perseguição de vigilantes. Fazendo um paralelo com o mundo real aqui, esse livro, A Sedução dos Inocentes, ou do Inocente, lá na década de 50, incentivou a criação do Comics Code Authority, uma forma de censura nos quadrinhos, incluindo quadrinhos de super-heróis, e isso durou por muito tempo, até ser esquecido e superado. Enquanto estava assistindo o episódio, eu pensei, nossa, agora com certeza o rei do crime vai usar a morte do Muso para incriminar o Demolidor. Vai falar que o Demolidor matou o Muso e aí começar a perseguir ele como um criminoso. Mas aparentemente não foi isso que rolou, até porque eu acho que se fosse divulgado que o Demolidor matou um assassino em série, a população ia até apoiar ele. Mas um fato é que a série agora mudou. Demolidor tá 100% ativo, não tem mais o Muso como um vilão. Heather agora vai viver nessa situação complexa que vai prejudicar o namoro com o Matt. E Fisk e Vanessa estão empurrando os seus planos com tudo, sem se importar com a máfia. Parece que agora engatou a quinta marcha e a gente vai acelerar. Comenta aí o que você achou desse episódio. Vai conferir supersaga.com.br se ainda não tem o seu. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.